Faz de mim, Senhor, um vaso de valor, de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. A arca não era um amuleto de sorte. Ela representava a presença de Deus. A mesma presença. Entre os filisteus, juízo. Na casa de Abinadab, anos de silêncio. Na casa de Obed-edom, bênção. Na casa de Davi, alegria, adoração e restauração. Não foi a arca, não foi Deus, foi a maneira como a presença foi recebida. E se a presença de Deus entrasse hoje na sua casa, o que ela encontraria? Está começando 7 dias de oração pela família, com o pastor Danilo Rodrigues. Salta, Senhor, e para sempre em tua presença eu quero estar. A paz do Senhor Jesus, hoje, 4º dia dentro desse propósito de 7 dias de oração e clamor pela família. Eu tenho certeza que a presença de Deus fulgura sobre a sua vida, sobre a sua casa, a luz do Espírito Santo de Deus. E nesse 4º dia, o tema é: a luz da presença de Deus expulsa as trevas. Meu amigo, minha amiga, faltando aí apenas 3 dias para que a gente possa chegar no ato final desse propósito, e eu tenho certeza que você que está aqui comigo não pode parar. Vamos colher bênçãos e mais bênçãos da parte de Deus. E o tema de hoje vem com a base em João, capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Que maravilha! Quando a presença de Deus entra em uma casa, as trevas não encontram lugar para permanecer. Então, meu amigo, minha amiga, a presença de Deus, ela não divide ambiente com a presença maligna, com as trevas. Quando falamos de trevas, estamos falando do engano. Estamos falando, meu amigo, minha amiga, de maldição. Nós estamos falando de cegueira espiritual. E quando nós falamos da luz, nós falamos da presença de Deus, da virtude. Nós falamos do entendimento da sua palavra. A Bíblia diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, meu amigo, minha amiga, Deus quer que a arca, ilumine, a presença de Deus dentro da sua casa. Quando você abre a Bíblia, quando você dobra os seus joelhos, quando a sua casa se reúne na presença do Senhor, a luz do Espírito Santo de Deus começa a fulgurar. Então as trevas têm que fugir. Não se acha lugar para ela. Então, as trevas também, ela é símbolo do pecado. Então, se tiver pecado oculto, escondido, não há nada escondido que não seja revelado, diz a palavra de Deus. Então, nós vamos estar buscando hoje, nesta oração, libertação. A presença de Deus não negocia com as trevas. Ela expulsa as trevas. Então, onde Deus reina, as trevas não permanecem. Então, se Deus reina na sua vida, na sua casa, na sua família, não se achará lugar para o pecado. Não se achará lugar para o mal, para a maldição.
que ocupa espaço na sua casa, eu te faço essa pergunta. O que ocupa espaço dentro da sua casa que não suporta a presença de Deus? Isso é muito forte. O que você tem aí que se incomoda com a presença de Deus? Então, tem coisas que a gente começa a esconder, e quando tocamos ou falamos, quando ouvimos a palavra de Deus, incomoda. É um pecado de estimação doméstico. É algo que você se esconde, né? Mas isso incomoda, isso não suporta a presença de Deus. Então, nós precisamos observar isso na palavra. João capítulo 1, versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A luz não luta contra as trevas. Isso é muito importante você entender. Então a relutância está sendo sua. A relutância é minha. A relutância é da pessoa que tem aquele pecado ou aquela condição. Porque quando você decide abrir as portas da sua vida, as janelas, e deixar a luz entrar, quando você decide abrir o coração, a treva ela foge, ou seja, você é livre, você é liberto, aquilo não te domina. Não tenha prazer no pecado, irmão. Não tenha prazer nas trevas. A Bíblia diz que amaram mais as trevas do que a luz. Então, quando nós recebemos Jesus, é porque nós deixamos a sua glória fulgurar em nós. E nós não só recebemos ela, como também resplandecemos, como Moisés resplandeceu e como João Batista, que perguntaram para ele se ele era a luz. Ele disse: não, eu não sou a luz, mas eu falo a respeito dela. Então quem fala, ele também é iluminado. A luz não luta contra as trevas, ela simplesmente chega e as trevas desaparecem. Em Isaías capítulo 60, versículo 1, versículo 2 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Oh glória! A presença de Deus muda a atmosfera de uma casa. Deus está convidando pessoas a se levantar aqui hoje. Deus está convidando pessoas a se posicionar, porque vai resplandecer a luz, a tua luz. Oh glória a Deus! Quantos esperam uma luz, uma saída, uma salvação, uma resposta? Quantos estão à espera de algo e fala assim: aí está chegando, está próximo? É isso que nós temos que entender e aceitar. A luz de Deus que transforma a atmosfera, que transforma o ambiente. Tem pessoas que não querem aceitar a ajuda. Se o Senhor Tem pessoas que não querem aceitar. Meu amigo, minha amiga, não quer. Tem pessoas que você vai orar para o casamento dela, ela não quer a salvação do casamento. Tem pessoas que você vai orar para ela para que Deus restaure e ela não quer. Ela quer mais que o barco afunde. Não busca em oração, não busca ajuda. Mas
Ela não quer ser culpada. Ela não quer que as pessoas descubram que ela está desejando aquilo mais do que a outra que está errada. E quer aproveitar daquela situação para tirar uma vantagem. Será que há uma vantagem nisso? Em Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: porque no outro tempo eras treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Oh, glória a Deus. Antes éramos trevas, irmãos, pecadores. Fomos transformados, Ele nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o seu reino de luz, de misericórdia, de amor. E Ele não nos faz apenas esse milagre da nossa vida, como também nos torna soldados da luz, filhos e guerreiros da luz. Ou seja, Deus não nos chamou apenas para sair dela, das trevas, não. Ele nos chamou para viver como luz. Temos que transmitir, temos que levar isso. A presença de Deus revela antes de restaurar. Então, às vezes nós queremos tanto uma restauração, mas Deus mostra para a gente aonde ela começa, o que precisa ser mudado, de onde ela vem. Só que nós não aceitamos, nós não queremos essa luz, porque ela vai apontar para nós as nossas vergonhas, os nossos erros. E a gente vai entender que nós estamos mais errados do que a outra, porque conosco está o quê? A palavra. Conosco está a lei do conserto. Conosco está o entendimento. E há uma cobrança maior para aqueles que conhecem a palavra de Deus e não praticam. Você sabe o que tem que ser feito e não faz por orgulho. Toda libertação começa quando a luz entra, irmãos. Então, enquanto a luz não entrar, não haverá libertação na sua vida e nem na sua casa. Ela tem que entrar. Alguém tem que abrir a porta. Alguém tem que se permitir ser usado. Aquilo que vive escondido perde força quando é exposto pela presença de Deus, irmãos. Quando você confessa o pecado, quando você expõe a sua fragilidade, os seus erros, sua fraqueza, Satanás não tem mais domínio. Sabe por quê? Porque ele tem domínio no escondido, no oculto, quando ninguém está vendo. Mas quando somos repreendidos, perde força, perde. Confessa os seus pecados. Põe sobre a luz aquilo que está oculto. Não existe escuridão capaz de resistir à luz de Cristo. Oh, meu amigo, minha amiga, tira o pecado oculto para fora. Se você tem vícios, meu amigo, Deus quer quebrar essa opressão espiritual. Tire o medo. Jogue esta ansiedade fora. Tem pessoas que governam a família através de mentiras. Se a tua família foi governada até hoje pelas mentiras, deixa a verdade hoje entrar. Deixa a luz, deixa a presença de Deus entrar. Não basta somente expulsar as trevas, é preciso permanecer na luz, irmãos.
existe espaço para duas autoridades na mesma casa. Ou você serve a Deus, ou você serve o mal. Ou Cristo governa, ou outras vozes ocupará o lugar. Não esconda aquilo que Deus quer transformar. Não impede o agir de Deus na sua vida, na sua casa. Dá lugar para que Ele possa trabalhar. A presença de Deus não veio para condenar ninguém, ela veio para libertar, irmão. A luz não perde, a luz ganha. Não deixe as trevas aí. Onde a presença de Deus chega, o medo perde a voz. A luz, meu irmão, ela precisa entrar. Porque quando ela entrar, ela não vai pedir licença para a escuridão. Ela apenas vence a escuridão. É natural. A escuridão pode dominar o ambiente durante anos. Durante anos. Mas basta um instante para que a presença de Deus mude tudo. Mas para que isso aconteça, você precisa dar lugar. A maior vitória não é esconder o pecado. Oh, meu amigo, a maior vitória é permitir que Deus o transforme. É permitir que Deus transforma, muda essa condição. Eu quero que você, neste momento, entenda o que o inimigo quer impedir nesse dia de hoje. Ele quer impedir que a luz da presença de Deus alcance as áreas escondidas da família. Tem famílias que querem esconder os defeitos, as falhas dela, não quer transparecer para ninguém, mas tem um câncer dentro da família. Mas o Senhor quer que você permite que Ele trate, porque aquilo que permanece oculto continua escravizando, mas aquilo que é entregue a Cristo encontra libertação. Sua família não é perfeita. Não existe família perfeita. Enquanto você ficar escondendo, nunca vai haver mudança. Mas expõe agora. Existe uma área da sua vida que você ainda mantém longe da presença de Deus. Há algum hábito, medo ou pecado que precisa ser exposto à luz de Cristo. Quem é que governa os ambientes da sua casa? A luz da palavra ou as sombras do pecado? Reflita nisso. E eu faço uma declaração profética e convido você a declarar também junto comigo. Toda obra das trevas perde força na presença de Deus. Agora! A luz de Cristo iluminará a minha casa. Toda opressão será vencida. Todo medo dará lugar à paz. Toda mentira será substituída
pela verdade. Minha família andará na luz do Senhor. Declarou com fé, determinou, então nós oramos a Ele. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, eu rendo a Ti graça, louvor e adoração. E aonde estiver chegando, meu Pai, esta oração, este clamor, esta intercessão, que o Senhor venha com libertação, que o Senhor venha com a luz da Tua presença e as trevas têm que recuar, a maldição, o engano, a mentira tem que ir embora, porque essa pessoa vai abandonar hoje o pecado de estimação. Essa pessoa, meu Deus, até hoje escondeu, meu Deus, mas hoje está expondo sobre a luz de Cristo, sobre a Tua palavra, está permitindo ser tratado, está permitindo que o Senhor também trate a família, o lar. Meu Deus, que haja arrependimento, transformação, mudança, que essas vidas se humilhem, se prostrem diante do Senhor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida. Quem semeia da carne colhe a corrupção, mas quem semeia para o Espírito dele colhe a vida e de vida, meu Pai, misericórdia. Eu tenho certeza que o Senhor está tendo misericórdia dessas vidas, está salvando essas casas, está vendo perdão de pecados, o Senhor está lançando os pecados no mar do esquecimento. Essa família está sendo restituída, salva. Meu Pai, essa família estava se perdendo, até mesmo na presença do Senhor. Eli e os seus filhos morreram porque eles se perderam na Tua presença, na Tua casa. Oh, meu Deus, servindo o Senhor, meu Pai, executando a obra para o Senhor, meu Deus. Mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está transformando, restaurando, restituindo. E o Senhor, meu Pai, está, meu Pai, expondo, meu Pai querido, a vida dessa pessoa sobre a luz. E as trevas perdeu o pecado. Meu Deus, as trevas perdeu, meu Pai, o domínio. O pecado perdeu o domínio. No nome de Jesus, Pai. E aonde chegou esta oração, chegou a vitória. Onde chegou esta oração, chegou a resposta. Onde chegou esta oração, chegou, meu Deus querido, um mover espiritual. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, nesse quarto dia de oração, meu Pai, por libertação. Meu Deus, que a luz da presença do Senhor expulsa as trevas agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, onde chega a minha oração, onde chega alguém orando comigo agora, pessoas estão se arrependendo, pessoas estão, meu Pai, pedindo perdão, e eu faço esta oração agora, para que haja restauração, para que haja mover, para que haja mudança, no nome de Jesus. Amém. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor, de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Você acabou de ouvir mais um dia dos 7 dias de oração pela família. Eu declaro que a presença de Deus volte a ocupar o lugar central da sua casa. Que toda frieza espiritual dê lugar à comunhão. Que toda divisão seja vencida pelo amor de Cristo. Que toda resistência caia por terra. E que a sua família aprenda a receber a presença de Deus com temor, reverência e obediência. Permaneça firme neste propósito. Não pare no primeiro dia. Caminhe conosco até o último, porque eu acredito que quando a presença de Deus encontra uma casa disposta a obedecer, nenhuma família permanece a mesma. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Quero sentir o gozo da tua levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre
em tua presença eu quero estar.